Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, episódio 45, que significa que faltam 5 para acabar a primeira temporada do Vida. Quando a gente chegar no número 50, que vai ser ali no fim de julho, o podcast dá uma respirada, entra no mês de aniversário, porque em agosto completa um ano lá daquele primeiro episódio com o Bernardo Melo Franco, vocês lembram ou não? Lembram nada, né? Vocês não eram nem nascidos um ano atrás. Mas para comemorar o aniversário, em agosto e setembro vai ao ar uma série especial de 8 episódios com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Eu já gravei 2 e olha, os papos foram muito legais, mas isso aí é assunto para depois, a gente já conversa mais sobre isso em algum episódio futuro. Agora vamos pro episódio da semana, ainda em ritmo de esporte. O episódio anterior foi com a Ana Thaís Matos, comentarista do Sport TV e da Globo, e eu peço a permissão de vocês para continuar nessa semana no mesmo assunto e no mesmo veículo, porque hoje a gente vai falar sobre narração esportiva. E o nosso convidado é um jovem fenômeno da narração brasileira, Sérgio Arenilas. Ele tem tipo metade da minha idade e já narrou dezenas e dezenas e dezenas de esportes diferentes. O Sérgio também está narrando a Copa do Mundo Feminina pelo Sport TV e a gente conversou na última quinta-feira, logo depois de uma transmissão dele. Então, para você que tem curiosidade sobre como um narrador se prepara para um evento, esse é o seu episódio. Ajusta aí seu fone de ouvido e bora pro papo. Sérgio, obrigado por você tirar esse tempinho para conversar aqui no Vida de Jornalista. Eu sei que você está no meio de cobertura grande, a pesquisa é trabalhosa, o calendário é complicado. Então, por isso, queria te agradecer demais por você bater esse papo. Seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista. Valeu, Rodrigo. Obrigado por estar aqui. Você falando, parece que falta mais tempo do que realmente falta, né? O tempo aí tá bem... Corre, claro, tá corrido, mas tá muito legal. Obrigado pelo convite. Você é um cara que eu admiro bastante como comentarista. Tive já a felicidade de trabalhar contigo. Vou ter de novo, né? Esse prazer e o Vida, que um dos melhores aí podcast de todos, assisto, ouço sempre, né? E gosto muito. Obrigado você pelo convite. Fico feliz. A gente vai trabalhar junto no Basquete 3 contra 3, que vai ter nessa semana, né? Tô falando isso porque o episódio vai ao ar na segunda-feira, então fiquem de olho também no Sport TV. Como é que tá a sua contagem de modalidades narradas? Você tá atualizada essa contagem, não? Então, eu preciso fazer uma checagem ali, dar uma conferida, mas está chegando em 50 ali, contando entre olímpicas e não olímpicas. Pela última contagem, acho que é 48 ou 49, então uma soma bem bacana em pouco menos de 4 anos, está muito legal. Você tem quantos anos? Eu tenho 23, faço 24 agora em outubro. Agora, 23 anos, 50 modalidades quase, você já tem uma bagagem aí que eu vou te contar, hein, cara? Foi muito legal. Eu gosto muito, né, de narrar esportes olímpicos ou coisas fora do futebol, né, também abrangendo já o que não é olímpico, mas também tem aí seu destaque. Então, claro, as grandes coberturas acabam ajudando, né? Na Olimpíada do Rio, que foi a minha estreia, eu narrei 10, a Olimpíada de Inverno no passado também foram vários, e aí os mundiais vão ajudando nessa conta aí. Meia bicicleta na frente para Cristina Vogel, vamos para a chegada, vem para a história, 11ª conquista mundial de Cristina Vogel. O topo agora também é seu. Em 6 anos, 11 conquistas. Então eu gosto muito da conta em si, mas não só do número que ela representa, mas de todos os contatos que eu já tive, né, com outras coisas, modalidades olímpicas ou não. Até tenho, né, uma meta de repente fazer todas as modalidades olímpicas de verão, de inverno, mas aí já é uma coisa meio querer demais, porque está sempre entrando mais coisas, quem sabe um dia, mas não é tão fácil. Mas você já tem as modalidades xodó, aquelas que você curte mais fazer, que te dão mais prazer? Tem muito. Quando eu comecei, né, eu sempre quis muito narrar ciclismo, que é uma coisa que eu gosto desde pequeno, já acompanho há muitos e muitos anos, desde que eu era garoto mesmo. E sempre tive essa vontade, cresci vendo Tour de France, peguei ali o finalzinho da era Armstrong, então sempre tinha essa vontade. O Sport TV sempre fez mundiais, né? Nunca fez as grandes voltas. Então quando eu entrei eu já falei, cara, eu quero fazer muito um mundial de ciclismo. Vamos para a chegada, últimos 200 metros, colocou de lado o Romain Bardet, Alejandro Valverde se defende, acabou! Acabou a seca, Alejandro Valverde é campeão mundial de ciclismo! Eu entrei oficialmente no canal num projeto em 2015, fui fazer meu primeiro Mundial de Ciclismo em 2017.
mas eu estreiei até nessa cabine que a gente está gravando agora, na Olimpíada do Rio, narrando ciclismo de estrada, então foi muito legal. Até acho que tirou a pressão da estreia, porque era uma coisa que eu queria fazer muito, então foi muito bacana. Era uma que eu queria fazer bastante. E já dentro, né, já fazendo atletismo, que eu já gostava, acompanhava, mas fazer atletismo é uma coisa que hoje também me dá muito prazer. Tá valendo, começa o revezamento 4 por 100 metros, saiu forte Michael Rogers. Vamos para a primeira troca, importante, encaixa bem. Aí o Rodrigo fez a passagem boa. Estados Unidos na frente. A Jamaica crescendo por dentro com Julian Forte. Mais uma transição boa, a troca do Brasil. Estados Unidos e Grã-Bretanha brigando. O Brasil entre os 4 primeiros colocados. É a última passagem. Chegou Noah Lyles. Passagem britânica foi bom, o Brasil está liderando. O Brasil passou a China. Vamos, Paulo André. Vem, Paulo André. O Brasil venceu. Vitória brasileira do revezamento 4 por 100 metros. Como é bom dizer, o Brasil venceu. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse começo, assim, como é que a narração surgiu para você e se foi uma vontade sua, essa história de narrar as modalidades fora do futebol, ou se foi a oportunidade que apareceu e você foi moldando, ou já era uma coisa que você queria? Não, eu sempre fui muito comunicativo, sabia que eu queria trabalhar com esporte desde muito cedo, e eu sempre cresci vendo, estava ali meio que eu e a TV, né, a TV e eu. Então às vezes você brincava, dava uma narrada, uma comentada, às vezes você gostava da coisa, sabia bastante, queria mostrar isso ali fazendo, mesmo que ninguém vendo. Então sempre cresci muito nessa prática mano a mano, assim, eu e a TV e eu, que nem eu falei. Você narrava mesmo, de verdade, assim, de parar, tirar um jogo e falar, vou narrar esse jogo? Sim, narrar inteiro o jogo não. Eu lembro muito, aí já mais recente até, já mais adolescente já, na Olimpíada de Londres, a prata do Thiago, essa aí foi pra valer desde o começo. Mas antes era uma brincadeira, assim, bem tranquila, que eu gostava, queria fazer. Tinha como meta, não sabia muito até como chegar nela, tanto que o jornalismo surgiu pra mim meio nessas, né? Eu gostava, sempre fui muito mais de humanas, mas queria narrar, o jornalismo parecia o caminho para aquilo, eu falei, então vamos embora, vamos seguir. Mas isso é engraçado, porque aqui no Vida tem um episódio sobre narração, que é com a Isabelle Moraes, que é narradora em Belo Horizonte. Muito. E muito jovem também, né? E ela fala disso no episódio, que ela também narrava em casa, sozinha. E nesse episódio eu até lembro que eu também já fiz muito isso, de ficar comentando o jogo como se fosse para valer. O povo acha que a gente é meio doido, Sérgio. Mas isso funciona como exercício. E depois exercício. Você leva mais, né? Que nem você narra jogo de interclasses na escola. A galera sabe que você gosta ali, já tenta dar uma explorada em cima legal. Verdade. Mas aí você fez o processo de seleção de narradores no Sport TV, foi isso? 2015? O Sport TV tem um projeto, né, bem consolidado, que era o Passaporte, que era para selecionar correspondentes para as grandes coberturas e eventualmente, né, o pessoal ficava na reportagem depois. Em 2014 eles lançaram o Talentos da Narração, que era, a gente brincava depois do Passaporte da Narração, que eles fizeram um processo para o Brasil inteiro. Foram aí mais de 11 mil pessoas que se inscreveram, gente que era formada, que fazia, que não fazia, que tinha vontade, eu mesmo nunca tinha narrado profissionalmente. E aí eles selecionaram um grupo e entrei nesse grupo e a gente estreou alguns antes, outros depois, mas até a Olimpíada do Rio a gente foi dando as caras aí. Mas a sua primeira foi qual? Você lembra a sua primeira narração? Minha primeira narração para valer foi a simulação de transmissão do processo. Na seleção a gente teve lá a dinâmica de grupo, aquelas coisas tradicionais. E uma das etapas, antes da entrevista, era a simulação de transmissão. Eram compactos, tinha um compacto de futebol, que era obrigatório, e tinha um outro compacto que dava para escolher entre natação, basquete e vôlei, acho. Eu escolhi natação, gostei também bastante de fazer. Legal. Então foi a minha primeira narração para valer. Assim. Sérgio, eu queria falar um pouco sobre a sua preparação. Assim, os narradores todos com quem eu já trabalhei aqui no Sport TV, e eu estou fixo aqui há pouco tempo, mas já trabalhei com vários, todos chegam muito preparados com as suas pesquisas e suas anotações, isso faz uma diferença no jogo, mas você acho que é um pouco fora da curva nisso, cara. A sua preparação é um negócio meio assustador, assim. Você chega muito por dentro do que está acontecendo, até porque você costuma fazer esportes que às vezes não são tão óbvios, né, que a gente mesmo não está muito por dentro. Boias vermelhas, já estamos nos últimos metros da prova, 1:35, falta muito pouco, cresce o alemão por cima, vamos segurar por enquanto. Fuchs é bronze, a disputa é conhecida, Isaquias e Sebastião Brendel, vai ser a chegada, vai ser no final, é do Brasil! Isaquias Queiroz, tricampeão mundial do seu 500 metros! Então eu queria te perguntar, de maneira geral, saiu a escala, Sérgio vai fazer tal esporte, uma modalidade que você nunca narrou. Como é que você começa a sua pesquisa para uma modalidade que você nunca narrou?
Cara, é sempre um processo muito particular, assim, não tem muito uma regra. Tem gente que fala, pô, me ensina como faz. É uma coisa muito até da cabeça que vai girando, girando, girando o motorzinho, aí uma hora vai para a preparação em si, eu pego ideias de primeiros gerais, o que eu posso ir atrás, o que de repente é interessante, e aí vou embora. É um processo muito louco. A preparação para mim é a parte fundamental da narração em si, né? A preparação é a minha segurança. Eu não sei nada das coisas que eu vou fazer muitas das vezes, mas sei que na hora que chegar ali e falar, ó, é teu, tá no ar, aí eu vou estar com uma boa noção ou dominando aquilo que eu estou fazendo, que é também o meu trabalho, né? Vamos mostrar como funciona o sensor. Nós temos esse cartão magnético aqui, ele é um cartão de plástico, só esse sensor verde aqui na ponta, e ele indica os sensores dentro do equipamento, ó. Vou passar aqui para você dar uma olhada, nós temos 5 aqui na frente, acaba sendo um raio-x. São esses pontos pretos indicados por esse sensor verde, e ele que vai fazendo a marcação no taekwondo. E até por não me achar o mais talentoso dos narradores, em questão de dom e tal, eu gosto de compensar isso na preparação, de, pô, posso não ser o melhor em termos vocais, em coisas, mas em preparação, pelo menos nisso, eu sei que a preparação foi muito bem feita, que não dava para ter preparado mais do que eu preparei para aquilo lá. Então é a minha segurança, claro que eu também exagero muito, muitas das coisas eu nem acabo usando, mas é basicamente evento, então, quando começou o evento, o lugar onde acontece, esse lugar o que é, capital, é cidade grande, quais são os destaques, tem história, eu gosto muito de história também, de colocar nas minhas narrações, geografia, então mergulho muito nisso, como funciona o evento, né? Muito evento você não sabe o que é, que nem ano passado eu fiz escalada, foi a primeira vez que a gente fez. Foi super legal, fiquei sabendo umas 2 semanas antes do Mundial, e foi disso, de sair do zero para chegar lá na hora conhecendo as regras, conhecendo quem são os caras, as grandes batalhas ali do campeonato, e você chegar na hora ali e responder, né, pô, preparei tanto, foi um trabalho cansativo e tal, mas agora estou dominando, estou passando isso para quem está em casa assistindo, que o trabalho ali é você trazer alguém para aquilo que também é novo para quem está em casa, né? Então você conseguir passar bem, e só dá para você passar bem a base que você assimilou bem, né? Então eu dedico muito tempo em entender o funcionamento, a mecânica da coisa, ver de repente transmissões passadas não pela narração ou pelo que aconteceu, mas padrões de câmeras, que tipo de informações aparecem na tela quando você está fazendo determinado esporte. Então é muito isso, um negócio muito doido ali. Às vezes eu estou já quase dormindo, eu funciono muito de noite, né, de madrugada, então eu já estou às vezes quase dormindo, aí eu falo, pô, de repente pode ter alguma coisa ali, eu falo, na manhã eu vejo, aí, mas nunca chega amanhã, é sempre, não, levanto, vou lá, faço. Eu faço muita preparação evento a evento, então eu sei que, sei lá, na canoagem, no C1, 500 metros, eu tenho esses 5 caras que são os principais, no C2, 1000 tem esses, e aí evento a evento você consegue ter ali 5, e de repente o pódio está ali, ou de repente o vencedor está ali, um ou outro só vem de fora, mas é a segurança ali da hora de ter uma coisa de cada um, dos principais pelo menos. O Mundial de Escalada teve uma coisa que você entrou em contato com o narrador da Federação Internacional, não foi? O locutor oficial. Fala galera, semana que vem começa o Campeonato Mundial de Escalada Esportiva. Eu acabei de ter uma conversa muito legal com um cara sensacional, mais de 200 etapas narradas da Copa do Mundo, o Charlie Bosco, que é o narrador oficial da ISCF. Ele narra todas as etapas da Copa do Mundo de escalada esportiva. What's up, Charlie? Hey, I'm sorry I speak no Portuguese. I'm really sorry. Obrigado, that's my only Portuguese. Isso te ajudou na preparação? Você entrou em contato com ele por causa disso? Para entender como ele narrava? Como é que foi isso? Não foi nem para entender como ele narrava. É o Charlie Bosco, né? Ele é o narrador oficial do evento ali da Federação de Escalada. Então ele faz todas as etapas de Copa do Mundo. Como eu disse, né? Foram 2 semanas mais ou menos que eu tive antes do evento e não sabia nada. Então eu tive que aprender o que é escalada, por que a parte de fora, a parte externa, mesmo não sendo competitiva, é importante. Características dos caras, porque você tem um tipo muito específico que faz as provas de velocidade e tem um tipo que faz as outras 2, né? Que é o lead, a dificuldade, e o boulder. Então era entender essas diferenças, e no fundo a conversa com ele foi mais no sentido de garantir que eu tinha ido nos pontos certos, que eu estava entendendo como funcionava. Então, por exemplo, no boulder, a pontuação ela é dividida em 4 partes. Então você tem a primeira parte, quantos topos o cara chegou. Aí depois você tem as zonas, que é como se fosse um ponto intermediário. Aí você tem as tentativas de chegar no topo e as tentativas de chegar na zona. Então é quase que um critério de desempate ali, uma atrás da outra. Então entender como funcionava isso.
repassar algumas histórias, disputas legais que eu tenho no Mundial e realmente sentir mais segurança na coisa, de que não, realmente, preparei bonitinho, estou sabendo como funciona, na hora ali não vai ter dúvida. Se acontecer isso, eu sei que o critério de desempate é esse, que, enfim. O negócio é não se surpreender com o que vai acontecer. Assim, você, mesmo quando acontecer um negócio muito doido, você conseguir passar com uma naturalidade. Ó, aconteceu isso pode acontecer, quando acontece vai naquilo. Mas esse Mundial foi muito louco, eu cheguei a pegar aquelas bíblias lá da federação com regras e... Então eu entrei numa minúcia muito grande. E aí como é que você se organiza fisicamente? Você joga as informações no computador, no documento, ou em papel, você vai anotando, para o pessoal tentar visualizar como você se organiza? Não. Eu primeiro sempre começo nas notas. Eu começo nas notas, lá abro o notebook e aí vou enchendo. Vou colocando pontos ali, tópicos. Quando eu sinto que está enchendo um pouco, eu já vou para o Word. Aí eu já abro o Word. Tem até já uma coisa meio toque da vida, sempre boto lá Roma, espaçamento no meio. A fonte é sempre 8 ou 10, é sempre a mesma. No começo nem tanto, mas hoje em dia não tem erro, é Roma sempre. Você vê que o tamanho fica legal, fica ali bem clarinho, então esse não é o segredo, isso daí é toque meu mesmo. E aí começo a ir organizando. E aí quando eu coloco no Word, eu já começo a separar mais por áreas, então eu deixo uma parte que nem... É um evento masculino e feminino, então deixo já masculino num pedaço, feminino no outro, parte geral no começo, que é sempre ali que eu vou usar mais na abertura da transmissão, de repente numa hora mais tranquila, mas é sempre isso. Aí depois do Word vai enchendo, e aí depois imprimo. Eu sempre gosto de ter o papel na mão, não costumo olhar no computador durante a transmissão, no máximo se tem um timing, de repente se exige muito, alguma coisa em tempo real, mas de não depender. Se cair a internet no mundo, eu tenho ali a minha pesquisa, eu sei que vai sair. E a gente falava até um pouco antes aqui de começar sobre essa história da página em branco, de você ir para um esporte que você não conhece as histórias, às vezes não conhece nem as regras, tem que estudar tudo ali. Às vezes não, muitas vezes não. Muitas vezes. E no meu caso, pelo menos isso, quer dizer, o esporte que eu faço é sempre o mesmo, mas às vezes você tem torneios diferentes, com personagens diferentes, jogadores e jogadoras diferentes. E isso me dá uma adrenalina boa na hora da pesquisa, de descobrir histórias novas que, se elas são interessantes para mim, eu sei que elas vão ser interessantes para quem está vendo em casa também. Acontece contigo? Não, dá muito. Essa adrenalina é sensacional. Talvez seja das coisas mais legais. Eu me divirto muito antes da transmissão. Claro, durante é sempre muito legal, ainda mais quando acaba que você sente que deu certo. Que, pô, essa aqui ficou legal. Essa aqui eu sei que deu para passar bastante coisa. Mas isso da página em branco é demais, né? O pessoal às vezes te encontra e fala, pô, mas você sabe tudo, você conhece tudo. Eu falo, não, eu conheço um pouco porque eu fiz, pesquisei, e mesmo quando eu faço, que nem ano passado, fiz a Olimpíada de Inverno, narrei muito cross country. Conheço em linhas gerais muita coisa, mas o específico ali da coisa, eu não lembro, preciso colar, preciso rever as coisas. Hoje que eu estou na Copa Feminina, eu estou meio monotemático, então eu tenho frescas as coisas da Copa, mas eu não tenho coisas que eu fiz antes. Claro que as referências ficam e você não chega do zero outra vez, mas essa página em branco da primeira vez é muito legal. O desafio de você falar, pode mandar qualquer coisa que com o tempo, né, claro, se chegar e falar, ó, daqui meia hora, uma hora você vai fazer tal coisa. A preparação vai ser muito mais limitada. Tem o tempo também, respeitar o tempo de preparo, mas de chegar na hora e saber, pô, pode ficar tranquilo que na hora ali vou estar sabendo, porque é isso, não é nem pessoal, é um negócio de eu preciso saber daquilo, porque se eu não souber eu estou ferrado na hora. A pessoa não vai entender como funciona, eu tenho que saber tão bem a ponto de explicar fácil. Eu poder entrar eventualmente em algum detalhe mais técnico, mas de ficar fácil e claro e rápido na hora. O cara poder entender que, sei lá, em 10 segundos, 20, que a meta é essa, que o objetivo é esse. Mas a adrenalina existe muito. E aí, para não sair do zero na próxima, você guarda o material, você organiza algumas apostilas? Eu arquivo tudo, eu até atualizo, inclusive. Toda transmissão que eu faço, quando é evento pontual, não, mas um mundial, enfim, eventos maiores que acontecem com uma dada frequência, maratonas, que eu gosto de fazer também. O senhor maratona aqui de kamikaze não tem nada. Vai viver e vai viver para sempre na lembrança de todo mundo, Yuki Kaushi. Vem para a chegada, 2:15:47. Yuki Kaushi, para a vitória mais saborosa de todas, campeão em Boston. O Japão vence a maratona de Boston numa das histórias mais espetaculares do esporte. Eu sempre faço o evento com os dados anteriores, né, como chegou no evento a situação de tudo, e depois eu atualizo. Então eu coloco quem ganhou a prova. Então se o cara é tri, eu coloco tetra. E assim por diante, quem ganhou, sei lá, as outras 10 edições, os Estados Unidos ganhou 9. Nessa foi a China e que empatou com a Alemanha, sei lá. Aí eu coloco também, China ganhou essa edição. Então eu atualizo e depois arquivo, né? Então tem as pastas com todas
as pesquisas grandes que eu já fiz, as apostilas que eu fiz. Então deixo tudo guardadinho, porque se eu for fazer de novo, e eu até gosto, né, de fazer esportes mais de uma vez. Eu não gosto de fazer uma coisa uma vez e esquece. Eu gosto de fazer mais porque na primeira você também está chegando ali na hora e se habituando com a transmissão, com o andamento das coisas. Você já absorve também muita coisa do comentarista e na próxima você já chega muito mais tranquilo. Então eu gosto de ter uma segunda medição ali para falar, pô, tá vendo? Da primeira para a segunda tem uma diferença. E tem, isso acontece. A gente está falando de alguns esportes aqui. Claro, a gente vive num país que ama futebol e que o futebol é muito popular e que tem muito valor também. E a gente pega alguns esportes, o caso da escalada, que você já citou algumas vezes aqui no papo. Já ouvi algumas vezes recentemente uma referência à escalada com certo deboche das pessoas. Pô, mas escalada, Olimpíada, não é esporte e tal. Quanto você acha que é o teu papel também mostrar um respeito por aquela modalidade para que na hora da tua transmissão isso fique claro que aquilo ali é um evento digno de se transmitir, de se torcer, enfim, de se envolver? A escalada foi um caso bem particular, porque ninguém tinha visto nada antes, né? Então quando saiu, todo mundo fez essa brincadeira mesmo, pô, escalada, mas nunca vi escalada na vida, nunca vi ninguém comentar de escalada, é brincadeira, né? Então aí virou uma gincana, a Olimpíada. E você às vezes tem essa sensação também de falar, pô, escalada, certeza? Eu me surpreendi muito depois, porque eu gostei muito do evento. Para mim, o maior respeito que eu dou para uma modalidade é o preparo, porque eu sei que, por mais que gente que nem é tão ligada na modalidade vai estar assistindo, num evento desses o nicho é muito representado. E esse nicho é o cara que acompanha sempre, é o cara que gosta, o cara que acha aquilo uma coisa séria. E a melhor coisa que ele pode ter é se sentir representado ali no que o cara está falando. Ele tem essa coisa do cara de casa achar que sabe mais que você, e às vezes pode saber, né? A gente não sabe de tudo. Sim. Mas de pelo menos ele sentir um nível de igualdade. Ele não, esse cara ele não caiu de paraquedas, não sentou e está falando ali. Ele se preparou, pode às vezes dar um deslize aqui e ali, mas pô, boto fé, o cara me representa ali. Então acho que essa representatividade para mim é muito importante, de o nicho ter essa aprovação e também de conseguir ser didático para quem nunca viu também conseguir entender, gostar e absorver referências. Porque eu acho, para mim, o que eu gosto mais, faço futebol, enfim, gosto, estou no país do futebol, né, não tem como fugir disso, mas gosto dessas outras coisas para trazer referências. Eu acho que a gente precisa de mais referências. O futebol é lindo, maravilhoso, mas não é a única coisa de boa no mundo. Então, eu gosto de trazer essas outras referências para todo mundo. Agora, você falou agora sobre representatividade. A gente está no meio de um grande evento mundial, que é a Copa do Mundo, e em que o assunto representatividade vem muito à tona. Já dentro da área, na velocidade, quem sabe o gol tailandês! Gol da Tailândia! Sung Nguyen para levantar o banco de reservas, para levantar Lansan. Aos 46 minutos, olha a emoção da Nualpan Lansan. A diretora da seleção abraçada com a Sratongvian. A festa tailandesa, Inês. Por exemplo, a equipe aqui dos canais da Globo tem a Ana Thaís Matos, tem a Nádia Mauad comentando. A Milene também. A Milene também, mas tem muitos homens também narrando e comentando. A gente está gravando, você acabou de fazer um jogo com o Sérgio Xavier. A questão da representatividade também passa pela tua cabeça, assim, o quanto você tem que ter de respeito àquilo ali. É claro que num cenário ideal a gente deveria ter mais mulheres narrando, comentando o tempo inteiro, não só no esporte feminino, mas no esporte masculino também. Isso é uma questão que passa pela tua cabeça também? Passa muito, ainda mais no evento desses, né? Eu até usei bastante disso semana passada, né? Eu fiz Inglaterra e Escócia, foi meu primeiro jogo. Cara, era um jogaço, assim, era um clássico com grandes jogadoras. E a minha meta nessa Copa do Mundo é trazer, de novo, referências, porque a gente vê um jogo, a gente sabe quem é o Mbappé, quem é o Neymar, quem é o Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Mas no feminino a gente fica muito limitado, a gente fala, Marta, Cristiane, que seja, mas tem muita gente boa lá fora. Então eu quero jogar o holofote em cima delas. Então o meu papel é muito importante nisso, de lembrar que é um espaço conquistado com muita luta, que não é uma coisa natural, lembrar de técnicas, de jogadoras, de equipes, tratar o futebol com uma normalidade que ele não tem, né? O futebol que a gente está habituado a ver, né? Futebol de dia a dia, de clubes, é uma coisa que, enfim, a relação do público é até bem abusiva, assim. Às vezes é meio que uma desculpa para destilar muito preconceito, muita raiva. E é um cara que não está muito querendo aprender ou querendo... Ele já sabe tudo, ele sabe como fazer, então ele te critica a beça. E no feminino não, como a gente tem uma cobertura ainda tão escassa, né? Podia ser muito melhor.
a Copa do Mundo é um palco muito grande que eu tenho que aproveitar ali. Então eu sei que eu estou falando para meninas que estão pela primeira vez vendo um evento bacana desses, com tratamento, se não igual, mas muito grande, né? Maior cobertura de todos os jogos, trazendo aí a Ana, a Nádia. Estou ocupando um lugar que podia ter sido ocupado por muita gente, né? Muitas mulheres, inclusive. Então é dar um respeito legal pro evento e lembrar sempre isso. Lembrar que não é uma coisa... O natural, às vezes, é você lembrar que não é natural o que você está vendo ali. E você é um apaixonado por história, suas transmissões sempre passam por essas questões históricas, geográficas ou políticas. Time de meta para Camarões. Camarões, eu já disse durante o jogo, né, foi uma colônia francesa por aí 40 anos. E o francês ficou muito enraizado, especialmente na herança linguística. Só que é curioso que antes da Primeira Guerra Mundial, Camarões foi uma colônia da Alemanha, né, um império germânico. Só que o alemão não fez raiz lá, né? Depois da Primeira Guerra, a derrota da Alemanha foi repartida. De onde vem isso seu? Assim, queria até que você contasse um pouco sobre a sua origem, a origem da sua família, assim, sua relação com a Europa, com a Espanha, com a Catalunha, porque você conhece muito o que acontece, principalmente na Europa, vejo você falando muito sobre isso. De onde veio isso e o quanto isso te ajuda como profissional hoje? Cara, a minha tia, ela é catalã, né? A irmã da minha mãe, né? Meu avô também, enfim. Minha mãe nasceu aqui já. Então eu sempre tive esse contato muito próximo com ela, que sempre foi mulher viajada, culta. Então, como eu cresci muito com ela, sempre foi uma coisa natural. Então, arte, história, sempre gostei muito de geografia, de história. Eram, de longe, as matérias favoritas. E eu sempre procuro isso, levar além do jogo as coisas. Então, que nem agora na Copa do Mundo Feminina, ou qualquer outro evento que envolva países, né, às vezes um contra o outro, sempre tento lembrar coisas que eu possa trazer fora. Então, vou fazer Inglaterra e Escócia, não é só a escalação, né? Tem muita coisa ali atrás. Vou fazer África do Sul e China, né, como eu fiz agora. Então, tem muita relação comercial hoje em dia, trazer um pouco de geopolítica, história, que seja, para agregar mais. Porque o futebol, tem gente que acha que é uma bolha, né, que é isolado do resto do mundo. E às vezes não, às vezes está acontecendo alguma coisa e o jogo representa algo. Tá rolando a Copa do Mundo de Cricket na Inglaterra, tem Índia e Paquistão, que, enfim... São aí 3 guerras entre os países, teve conflito agora uns meses atrás. É muito mais que um jogo, você não pode ignorar isso. Meu trabalho também é lembrar isso, né, que é mais que um jogo. Inclusive as tuas transmissões se complementam muito no Twitter, por exemplo. Você, para quem está vendo um jogo e quiser saber mais, enfim, sobre o contexto, a gente tem exemplos recentes muito claros, né, na Copa do Mundo. É o spoiler, né, que nem às vezes eu estou preparando tanto, é um negócio tão legal, eu gosto muito da preparação, dá muito trabalho, demora tempo. Mas é um processo que eu me divirto bastante. E às vezes você está lá, isso aqui é muito legal, isso aqui preciso compartilhar agora, e você já solta antes. Até porque na transmissão, enfim, nunca é uma equação fechada, né? Pode acontecer de ter tempo de você falar, pode não acontecer. Então, de repente, é uma forma de, soltei. Mesmo se eu não falar, de repente tem um outro lugar para você acessar. Fiz isso agora com a Inglaterra e Escócia, questão ali de batalhas, reis, etc. Fiz agora com a África do Sul, questão econômica da China com o continente, com a África também. Então o Twitter acaba sendo um extravasa, um spoiler às vezes. Então fica a dica já para você já seguir, você que não segue o Sérgio, @Sergeta, certo? SERGETA. Então já fica de olho lá porque tem muita coisa boa. Agora, queria que você contasse sobre algumas transmissões que te marcaram mais, por exemplo, o Mundial de Ciclismo de Estrada, que foi uma transmissão que eu já vi você contando que você teve um problema na voz, você ficou meio rouco e era uma transmissão longa. Como é que foi esse momento? Cara, então, né, eu falei a gente falou agora há pouco que ciclismo é uma coisa que eu sempre quis narrar, né? Até às vezes o chefe zoava, né? Aí, o cara que quer narrar ciclismo. Aí eu falei, opa, pode botar. E numa dessas na Olimpíada eu fiquei no canal do ciclismo, né? Eu já tinha essa coisa na cabeça. E eu queria muito fazer, fiz a Olimpíada do Rio, foi sensacional. Na Olimpíada do Rio eu fiz tudo, né? Porque eu fiz ciclismo de estrada, fiz de pista, mountain bike e BMX, então eu já cheguei com o pacote completo. Mas queria muito fazer o Mundial de Estrada, né, também. E aí o Mundial varia de ano a ano a transmissão, né? Tem anos que o Sport TV mostrava, né? Mostrava a prova sub-23, mostrava as femininas, mostrava a masculina. Tinha ano que era só masculina, tinha ano que era masculina e feminina. E calhou de 2017, o Mundial de Bergen, de ter sub-23 equipes feminina e masculina. Então foi a semana inteira, começando um domingo, foi até outro domingo. E transmissões longas todo dia, 4 horas. Que nem era algo tão inédito, né? A Olimpíada você trabalha muito. A Olimpíada de inverno, por exemplo, eu começava ali às 3 da manhã e até meio-dia e pouco, 1 hora, tranquilo, assim. E aquela coisa, no embalo você vai todo dia.
Então já tinha feito a Olimpíada do Rio, também já tinha feito várias coisas em vários dias, então não tinha muito essa preocupação de repente ficar na mão. E fui lá, fiz as provas sub-23 por equipes, as femininas, a última é a masculina, que é a prova mais longa também, são sempre provas aí na casa de 6 horas, 7 horas. E o Sport TV sempre fez as provas inteiras, então desde a saída, desde que começava a transmissão internacional até a chegada. E do sábado para o domingo eu fiquei rouco, né? Não cheguei a ficar sem voz, fiquei rouco. Pesadelo, hein, cara? Agora ferrou. E aí eu tenho muita sorte de, assim, dormir tá novo, né? Às vezes eu durmo, tomo muita água, acordo bem. Então tomei água, dormi, me forcei, não passava, melhorava um pouquinho, tomei remédio, dei aquela dopada ali, não melhorava. E eu falei, não, cara, trabalhei a semana inteira, a prova que eu mais quero fazer, tinha a expectativa do Peter Sagan ser tricampeão mundial, que ia ser um feito histórico e a chance de acontecer era boa. Então eu falei, não, eu tenho que estar nisso daí, cara. Vou pra cima. E foi. Não estava feio até, não ficou estranho, mas foi na raça ali. Foram muitas horas de transmissão. No fim ele ganhou, então teve o tricampeonato. E essa prova foi desesperadora, porque no final ali, o sinal caiu da prova para o mundo inteiro. Caramba. A gente tem no ciclismo o helicóptero e as motos que fazem a filmagem ali junto com os ciclistas, né? E o sinal caiu do helicóptero. Caiu a transmissão em Bergen. Então, faltando ali uns 5 km para a chegada, a câmera travou. Um ponto ali, uma câmera fixa perto da chegada que não tinha nada. Caramba. E a gente, o mundo inteiro vendo ali a prova, tipo, o que está acontecendo? O pessoal se matando na prova e ninguém sabia, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. E era esperar para chegar e era tipo 2 curvas antes da chegada. Ia chegar um pelotão e eu falei, meu Deus do céu. Aí tanto que aparece um cara na narração, até fala, ó, chegou um holandês ali, acho que era dinamarquês até na hora, porque tem também a questão dos uniformes. E aí foi embora, cravei ele na chegada, ficou legal, mas foi desesperador. Para quem acompanha depois da transmissão, a TV norueguesa divulgou as imagens do helicóptero e foi uma baita de uma prova, era troca aqui, troca ali. Mas foi muito desesperador o antes, assim, o durante, de falar, meu Deus, se trava aqui, agora já não tem mais jeito, agora começou, tem que ir até o final. Imagina. E isso, 5 da manhã, a prova vai acabar meio-dia. E que tipo de cuidado você toma com a voz, assim, para não acontecer esse tipo de coisa? Cara, tem exercícios de fono, né, de fonoaudiologia que eu faço para aquecimento, desaquecimento, coisa do dia a dia, soltar mais a musculatura da boca. Mas no dia a dia é um cuidado, aquela coisa de vó, né? Não tomar muita friagem, não gritar, beber muita água, né? Acabo bebendo bastante. Mas é isso, é não forçar desnecessariamente. O pessoal até fala, pô, mas você força na hora? Não, que na hora você tá ali numa postura mais séria. Agora a gente tá de boa, tá conversando. Sim, mais tranquilo. Mas basicamente são esses os cuidados. Não tem essa coisa de não pode beber gelado, não, isso daí beleza. Tranquilo. Agora, Serginho, pra gente ir arredondando aqui, quando você olha pra frente assim, o que você pensa na tua carreira? Você coloca metas de coisas que você ainda quer fazer ou você vai deixando rolar? Como é que você pensa pro futuro, assim? Eu sei que é tão novo ainda. Não, eu penso muito, assim, inclusive no ano e na carreira, assim. Não dá para se planejar muito, assim, em termos de evento, porque, enfim, cada ano tem ali seu calendário, mas sempre deixo algumas competições, que nem estou no Sport TV, então, pô, tem algumas transmissões que acabam rolando, né? Então já deixo no meu calendário, tento me fazer presente para de repente ser escalado para elas. Por gostar muito de Olimpíada, né, de esportes olímpicos, acompanho já desde pequeno. Tenho a meta de fazer o máximo que eu puder. Uma das minhas grandes referências é o Álvaro José, né, que tem aí. Não sei se vou chegar nele, né, porque aí também já o cara é bom demais. Agora é a reta, o Brasil tá em quarto, vai recuperando o Claudinei, vai recuperando, Cuba ficou para trás, o Brasil é prata, vai Claudinei pra prata! Green é ouro pros Estados Unidos, o Brasil é prata! Mas enfim, poder agregar o máximo de edições possíveis, né? O esporte olímpico me move muito, e essas coisas de trazer informações, de meio ser um professor frustrado, né? De poder trazer outras coisas, mostrar que não é só futebol e se desafiar muito. Então, que venham mais modalidades, eu quero fazer essa conta crescer, já fiz muita coisa legal. Claro, nem todo esporte é sensacional, mas já gosto de narrar de tudo, assim, que nem fiz CrossFit ano passado e retrasado, que é uma coisa que eu nunca imaginei que teria transmissão que eu fosse fazer. Mas fiz e foi divertido, enfim, a gente brinca, é muito legal. E eu comecei te perguntando sobre a conta de modalidades já narradas. E como é que tá a conta das modalidades não narradas? Tem muita coisa que tá na sua cabeça que você quer fazer? Não, eu olho muito as olímpicas, né? Eu tenho mais como padrão. O que você não fez de modalidade olímpica, seja de inverno ou verão?
que você gostaria de fazer? Cara, de inverno eu só não fiz patinação artística, porque no passado eu nunca tinha feito esporte de inverno, né, antes da Olimpíada. Já sabia que ia fazer com uma antecedência, estava me preparando. Então a Olimpíada foi em fevereiro, em janeiro eu narrei esqui alpino, snowboard, que eu nem cheguei a narrar na Olimpíada, mas narrei antes. Então dos de inverno eu não narrei patinação, e de verão muita coisa. Tiro esportivo ainda não fiz, vôlei, que é uma modalidade que eu nunca fiz, tem muito, e confesso que vôlei é o que dá, acho que mais medo, assim, na hora ali eu sei que vai ter algum jeito e vou me preparar muito e vou quebrar a cabeça naquilo, mas nunca fiz, que eu acho que pra mim é um dos mais técnicos, assim, difíceis. Tecnicamente, você acha que a dinâmica do jogo é complicada? A dinâmica é muito complicada, tem muita tática também que você tem que tapar, é um público muito ligado naquilo, então é um esporte que quando eu fizer, né, acho que eventualmente esse dia vai chegar, eu vou ter que me debruçar bastante em cima dele, porque é um público, até por tudo que é mais massificado, acaba tendo um público crítico maior, né, pro bem e pro mal. Então também exige mais responsabilidade ali no preparo. Eu sei que você é um cara que pensa muito sobre o papel do narrador e o papel do comentarista e esse entrosamento numa transmissão, até onde vai a informação que você dá e até onde vai a informação que o comentarista tem que dar. Como é que você acha que funciona isso? Cara, isso é uma coisa que eu até preciso trabalhar mais, assim, porque às vezes eu me preparo tanto, também tenho que saber a hora de parar para não chegar a ser uma coisa tô tão bem preparado que o comentarista é desnecessário, não chegar nessa arrogância, assim. Então, também chegar o momento de parar. Tem uma obra que eu gosto muito do Balzac, né, que é a obra Prima Ignorada, que é sempre o cara que tem um retoque, vai fazer a obra perfeita e tem uma dinâmica de luz legal, de sombreamento, e no fim você ter muito cuidado acaba estragando, né? Então, também acaba sendo um desafio de saber a hora de parar no que eu estou fazendo ali para também dar margem para o cara. Eu gosto muito de trazer a parte factual da coisa, a parte mais jornalística, e deixar o comentarista livre para poder ver o jogo e poder ter as impressões táticas, que é uma coisa que ele vai trazer. Assim. Eu não sou especialista no que eu estou fazendo, eu sou no evento, sei da carreira dos caras, mas eu quero deixar o cara livre para poder trazer o que só ele está vendo, o olho dele. Para o comentarista não ter que perder tempo explicando como funciona, o que pode, o que não pode. Tipo, e aí, Rodrigo, como que funciona isso daí? Quais são as regras? Não, esse é o meu papel. O papel dele é ele ter esse espaço para poder trazer análise. Então eu trago sempre isso muito para mim, de não chegar, vou jogar tudo aí pro cara e ele dá conta, eu fico ali como mestre de cerimônias, etc. Chegamos ao fim desse episódio citando Balzac, eu tô até, não sei nem se eu tenho roupa para participar aqui desse episódio. Eu ainda tô com o uniforme da transmissão aqui ainda. Você tá muito bem trajado, eu tô com uma camisa de punk rock aqui, mas tudo bem, tá valendo. Mas Serginho, cara, eu queria te agradecer demais, assim, acho que tudo isso que você falou, desde a questão técnica de como é a preparação para uma transmissão, até a questão mais conceitual do que envolve uma transmissão esportiva, muita gente sempre perguntou muito isso desde que eu comecei a fazer o vídeo, tinha muita curiosidade para saber, então acho que é um episódio bastante útil para muita gente. Assim. Pô, tomara que seja isso. É mais lembrar, né, tem muita gente que até por não estar habituada com o ambiente, com a dinâmica ali da coisa, acha, né, que é só chegar e falar... ou que a preparação, alguém te manda alguma coisa? Não. No caso do futebol até tem alguma consultoria, mas eu não gosto. Eu gosto da minha pesquisa porque eu sei aonde eu levei ela, o que eu posso trazer o que eu fiz para a transmissão. Até acaba direcionando, claro, ali a transmissão, você direciona para onde você tem mais coisas, acontece. Para mim é fundamental a preparação, demora muito, dá muito trabalho, quanto maior a transmissão, maior o preparo, quanto maior o evento, maior também o preparo, então faço aí minhas apostilas para as grandes coberturas, estou aqui com a apostila da Copa Feminina até. Sei que daqui a uns 30 anos a gente vai ter o Museu das Apostilas de Sérgio Arenildas, vai ser uma exposição bacana, você me chama, você me convida. Só que eu dobro tudo, então eu faço, que nem eu falei, Roma 8, fica pequenininho, então dá para acumular bastante. Eu tô achando que Roma 8 é o grande segredo do sucesso. Não, imagina, todo mundo aí fique livre para usar Arial. Obrigado demais, foi ótimo o papo, volte sempre ao Vida. Imagina, tem um bônus, não tem? Ou vai ter que acabar? Deixa uma mensagem então para quem é jovem como você, mas ainda não está no mercado e quer ser narrador ou narradora e pensa em entrar nesse mercado. O que você acha que ajuda, assim, para quem está querendo começar? Cara, primeiro de tudo, não que eu possa também dar muitas dicas, né? Eu acho que eu tive até uma trajetória de sorte. Mas para mim é o preparo, cara. Se prepare muito, porque vai dar muito trabalho. É um mercado bem reduzido, ainda mais de televisão.
Muita gente quer ser narrador de futebol, né? O pessoal fala, eu quero narrar futebol. E tem todo o direito, futebol, enfim. É o que atrai muita gente para o esporte. Eu nunca tive uma ligação muito afetiva com o futebol em casa. Meus pais não são viciados em futebol nem nada. Então eu meio que me criei no esporte com as referências que eu ia vendo. Mas entendo que o futebol tem um papel muito grande no Brasil. Quanto mais você se fechar, mais você vai se limitar também. Quanto mais coringa você for, mais valor você talvez agregue, né? Então acho que é isso. Tá disposto a tudo, cara. Abrir. Para quem não tem a chance de estar num grande canal, num grande meio, ainda mais. Vai para cima, vai com tudo, procure referências, assimile coisas boas. Que nem uma das grandes referências minhas, até hoje é amigo meu, o negócio até meio louco, mas o Everaldo Marques, que eu sempre valorizei muito, né, o afinco que ele levava na preparação dos eventos, leva, né? Gostava dele, admiro, e hoje a gente, enfim, tem essa relação bacana. Eu acho que é isso, é não focar em uma coisa só, é abrir a cabeça para tudo, para o esporte, para a sociedade, para o momento ali das coisas. Bom, sem encerrar falando de preparação, acho que tem tudo a ver até com o gancho desse episódio, que eu sempre, enfim, já há tempos que eu queria bater esse papo contigo e principalmente por causa disso, porque eu acho que a sua preparação é um ponto muito forte, assim, então fiquei muito feliz, cara, obrigado. Pô, feliz foi eu, cara. Você sabe o quanto que eu te admiro como profissional comentarista, um cara apaixonado aí pelo que faz e fora o Vida que... Fico feliz de poder ser um grãozinho de areia na história dele, que é um baita no podcast. E as referências que você traz dos mais diversos meios, enfim, da economia, da sociedade, do esporte. Fico feliz de participar e vida longa ao Vida aí, que agrega muito para muita gente que está começando, muita gente que já é consagrada e vê muito valor, e assim como eu, né? Gosto muito do Vida, estou muito feliz. Que bom, obrigado, cara, te agradeço. Imagina. Valeu mesmo. Muito bem, muito bem. Esse foi o papo com o Sérgio Arenilas. Se você, por acaso, conheceu o Sérgio hoje, se prepara que você ainda vai ouvir falar muito dele nos próximos anos. Deu pra ver que ele é um cara super gente boa e trabalhador pra caramba. Então indica o episódio aí pra quem você acha que vai gostar. Espalha a palavra por aí. E se você usa o Castbox pra ouvir o Vida, Castbox é um aplicativo gratuito de podcast. Lá dá pra fazer live de áudio. Eu já fiz uma de 1h30, foi bem legal. Você pode mandar pergunta, a gente vai conversando. Você pode até entrar na ligação pra gente conversar em áudio também. É bem maneiro. Eu tentei fazer uma durante a gravação desse papo com o Sérgio, mas sei lá, por algum motivo a conexão não rolou. Não sei se era porque a gente estava no subsolo lá do Sport TV, enfim. Eu vou tentar ver exatamente o que aconteceu e vou tentar fazer outras. Então, se você tem o Castbox, fica ligado aí nas notificações. E se não tem, baixa aí que é de graça. Não tô ganhando nada aqui para fazer propaganda não, mas é um app bem simpatiquinho. E ó, vai ter um episódio bônus até o fim dessa semana, com mais um pouquinho de papo com o Sérgio Arenilas sobre narração, ok? Então é isso, um beijo, um abraço e até mais.